Olá, meu nome é Anne Vitória Barbosa Nunes, eu sou voluntária da Iniciação Científica de Fluxo Contínuo. A minha coordenadora é Adna Luciane de Souza e a minha equipe é composta por Alice Barros, Aline Fragoso e Beatriz Andrade. O título do nosso projeto é Prevalência de Risco Nutricional na Admissão Hospitalar e Associação com Desfecho Clínico. O meu trabalho é risco nutricional e fatores associados em pacientes hospitalizados com doenças hepáticas. Esse é o trabalho da nutrição. Bom, a desnutrição, ela causa um atraso na recuperação e tem um maior risco de complicações nos pacientes, visto que ela vai trazer inúmeras consequências negativas, como alterações sanguíneas, muscular, no trato gastrointestinal e também no estado psicológico. Nos pacientes hepáticos, tem um grande comprometimento nutricional e é uma doença com alta prevalência e alta mortalidade no Brasil. Por isso, é importante analisar o risco nutricional na admissão hospitalar através da triagem, para assim ter um acompanhamento adequado de forma a evitar o desenvolvimento ou o agravamento da desnutrição. O objetivo do trabalho é determinar a prevalência de risco nutricional em pacientes hospitalizados com doenças hepáticas. E a metodologia é uma pesquisa retrospectiva, analítica descritiva com dados secundários, e foi um estudo de colaboração entre o Hospital Governador Israel Pinheiro e a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Os critérios de inclusão foram pacientes hepáticos de ambos os sexos, adultos e idosos que tiveram os dados coletados no período de 2017 a 2019. Esses pacientes foram submetidos à triagem nutricional e tiveram seus dados armazenados no banco de dados. Para poder fazer a seleção dos pacientes hepáticos, foi utilizada a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10, e foram selecionados do CID K70 a K77. Para análise de dados, foram analisados dados demográficos, clínicos e nutricionais. Para dados demográficos, foi utilizado sexo e idade, sendo considerado idoso o indivíduo com idade igual ou acima a 60 anos. Para os dados clínicos, foi considerado o tempo de hospitalização e o desfecho hospitalar. Para o desfecho hospitalar, foi alta e óbito. E os dados nutricionais foi feito com o resultado da triagem nutricional. A triagem escolhida foi a NRS 2002, que ela é muito utilizada em âmbito hospitalar, e ela tem uma pontuação que vai de 0 a 6. Quando o paciente tem um resultado igual ou maior a 3, é indicativo de risco nutricional. Na tabulação e análise de dados, foi feita através do Programa Estatístico SPSS-V20. Foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para analisar a normalidade dos dados. Para os dados normais, foram feitos testes paramétricos e o teste T, e para dados não normais, foram feitos testes não paramétricos. Além disso, também foi feita a distribuição de frequência para variáveis contínuas, onde se realizou medidas de tendência central e dispersão, e também, quando houve diferença entre as proporções, foi feito o teste de Q quadrado. E o nível de significância adotado nesse estudo foi de 5%, sendo um P menor que 0,05. Nos resultados, foi obtida uma amostra de 125 pessoas. Desse total, 63,2% se encontravam em risco nutricional. A média de idade desses pacientes foi de 62 anos. O tempo de hospitalização foi de 14 dias. E a prevalência foi no sexo masculino, com 67,2%. E, quanto ao desfecho hospitalar, 92% dos pacientes tiveram alta. Bom, resultados e discussão. Aqui tem um gráfico que foi o resultado em que obteve significância estatística, pois o valor P foi menor que 0,05, onde analisa o risco nutricional e a idade. Aqui a gente pode perceber que nas pessoas acima de 60 anos, houve uma maior percentual de risco nutricional, que ficou em 77,63%. Bom,
Então, a gente pode perceber que a prevalência do risco nutricional vai trazer um comprometimento no estado nutricional desse paciente que já está em um declínio. Por isso que vai ser importante fazer a triagem para poder ter um monitoramento e um acompanhamento adequado durante a internação. Isso se dá muito porque nos pacientes hospitalizados, eles vão estar mais suscetíveis, principalmente devido a efeitos iatrogênicos, a dietas restritas, a ingestão alimentar insuficiente, a inatividade física e principalmente a negligência do cuidado nutricional. Isso também tem a ver com a doença, o processo fisiopatológico, o estado hipermetabólico e as complicações presentes, que vai depender da fase da doença. E quanto aos idosos, esse risco nutricional ele pode ser justificado por vários fatores, dentre eles alterações fisiológicas, metabólicas e anatômicas que são próprias da idade, também a presença de comorbidades, uso de medicamentos, fatores socioeconômicos e psicossociais. Dessa forma, é possível concluir que tem uma alta prevalência de risco nutricional, principalmente em adultos e idosos, e a triagem nutricional ela é muito importante para poder identificar os pacientes em risco e, assim, se é possível, fazer intervenções precoces. E também é possível perceber que o manejo nutricional vai ser muito importante e vai influenciar diretamente no tempo de hospitalização, no desfecho clínico, na readmissão, no índice de mortalidade e vai ajudar na recuperação dos pacientes. Aqui são as referências. E eu gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB, e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. Obrigada a todos.